Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com você, com sua casa e com toda a sua família. Hoje quero trazer para você mais uma reflexão da Palavra de Deus. Nossa reflexão está em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Que Deus nos abençoe pela palavra lida neste momento. Um harmonioso retrato da Igreja de Cristo, descrita em Atos 2, 42 e Atos 4, 32, tornou-se bastante conturbado agora em Atos capítulo 6, versículo 1. Uma igreja que em Atos 2, 42 e 4, 32, que vivia com uma só mente, um só coração, parece agora passar por um momento de desarmonia, de um momento assim conturbado, onde havia com certeza uma dissensão entre os irmãos. No seio da igreja surgiu uma murmuração, ou seja, uma reclamação que não se atreveram a fazer em voz alta, atrasando assim o enfrentamento e a solução do problema. Estejamos atentos para não dar margem a tais murmurações e descontentamentos no seio da igreja. Essas murmurações não ajudam a resolver o problema e mais, atrapalham muito a comunhão dos fiéis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, o apóstolo Paulo assim nos exorta: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Para restaurar a harmonia da igreja, Deus levantou servos fiéis, capazes de resolver o problema que estava no seio da igreja. Você talvez esteja perguntando o motivo pelo qual, para resolver aquele problema da murmuração e equilibrar a assistência dos irmãos ali na questão social da igreja, porque seria necessário uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Veja o versículo 3. Sabe qual é a resposta? A resposta é que ser cheio do Espírito Santo deve, na verdade, ser condição espiritual de todo servo cristão. O Espírito Santo já habita na vida de todo cristão. Ou não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo de Deus? Necessário se faz, então, permitir que o Espírito Santo controle todo o nosso coração, todo o nosso viver, e não entristeçais o Espírito Santo, para o qual você está selado para o dia da sua redenção. Com a eleição dos servos, a igreja voltou a desfrutar de harmonia entre os irmãos. Agora veja, no caso de Estevão, aquele servo cheio do Espírito Santo, a vida dele tornou-se uma grande tribulação e conturbou-se muito. Veja, Atos 6, 9 e 10. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. O destruidor, 1 Coríntios 10, 10, não suporta a harmonia e a paz no seio da igreja. Por isso, o destruidor trabalha para quebrar a harmonia entre os irmãos e destruir, preste atenção, e destruir a vida daqueles que com sabedoria orientam a igreja do Senhor. A igreja deve sempre interceder pelos seus líderes. Eles estarão sempre debaixo de grande provação espiritual. No meio de toda essa conturbada harmonia, caberá aos servos cristãos permitirem que seus rostos resplandeçam uma beleza celestial. Esta é a prova de que eles estão cheios, plenos do Espírito Santo de Deus. Atos, capítulo 6, versículo 15. Que Deus nos capacite. Eu sou Carlos Elias de Souza Santos, pastor da Primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Oro para que você fique na paz, peço a Deus que proteja a sua casa e toda a sua família. E aguardo você aqui na nossa próxima reflexão.